Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso. Eu sou o professor Tiago, já sou mestre de administração e já leciono para cursos de graduação e pós-graduação há aproximadamente 10 anos. Além do mais, também sou consultor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse curso que a HSMU está oferecendo a você, ele é muito especial. Em especial também essa disciplina. Nessa disciplina nós vamos tratar de um conceito muito importante, chamado antifrágil. Existe um autor chamado Nassim Taleb, que está aqui na bibliografia, e nós vamos falar dele daqui a pouquinho, e ele criou um livro chamado Antifrágil. Coisas que se beneficiam do caos. É uma ideia nova e é uma ideia muito generalizada que ele colocou, que você pode aplicar em diversos aspectos da sua vida. Em outras palavras, é uma nova forma da gente observar uma nova relação entre risco que assumimos em nossas vidas. E essa disciplina ela é muito especial por quê? Porque nós estamos pegando esse conteúdo do Nassim Taleb, antifrágil, e estamos aplicando dentro do ambiente organizacional. Então nós queremos criar um conteúdo chamado Organizações Antifrágeis. Então a gente quer mostrar como você pode aplicar esse conteúdo do Nassim Taleb antifrágil no mundo organizacional e transformar a sua organização. Confesso para vocês que foi muito prazeroso esse conteúdo, eu me diverti bastante e eu espero que você também se divirta com essas apresentações que vamos fazer daqui em diante. É inédito esse conteúdo e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem muitas demoras, vamos começar. Acompanhe aqui comigo. Recomendação de leitura. A primeira coisa que a gente recomenda para você, tá? É que você faça uma leitura breve do livro que eu acabei de dizer, que é o Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. É um livro muito, mas muito especial mesmo. Não precisa ler todo ele, mas a gente, ao longo do curso, nós vamos tratar desse livro. Então, para acompanhar a nossa primeira aula, recomendamos aí a leitura do capítulo 1. E também recomendamos que você acesse o HSM Experience e acesse o conteúdo chamado Do Ágil ao Antifrágil. Veja, é muito importante que você faça a leitura e o acompanhamento desses conteúdos para que o nosso curso se desenvolva da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos começar agora. Conceito de fragilidade. Então, antes da gente falar do que é antifrágil, vamos falar rapidamente do que é fragilidade. A fragilidade em uma organização é aquilo que é destruído ou deteriorado ao sofrer algum impacto. Ou ainda é aquilo que se rompe quando submetido à pressão de um agente externo. Tá? Então, corta aqui, veja. Nós temos, o Nassim ele fala de uma tríade. Ele fala de algo que ele chama de frágil, resiliente e antifrágil. O que é o frágil? O frágil é aquilo que na sua exposição, no seu dia a dia, no seu uso, quando ele é submetido a uma força externa, ou uma pressão, ou uma variação do seu ambiente, ele se rompe e então perde a sua funcionalidade. É como um pneu, por exemplo, né? Um pneu ele é muito bem feito, ele é muito bem estruturado, ele pode rodar em estradas perfeitas. Mas se ele encontra uma variação como, por exemplo, um prego, ou uma valeta muito profunda, tá? Ele se rompe. Um prego fura o pneu e o pneu perde quase que imediatamente a sua utilidade. Então esse é o conceito de frágil que a gente vai trabalhar aqui. É aquilo, tá, que quando submetido a um agente estressor, uma novidade, uma mudança de ambiente, ele se rompe e perde a sua funcionalidade. Guarda bem esse conceito, porque depois nós vamos falar do que é antifrágil. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então nós podemos entender que o frágil ele é dividido em dois sistemas. Nós temos o sistema mecânico, que não é complexo, e nós temos o sistema orgânico, que é complexo, de acordo com o próprio Taleb.
Então, o que é um sistema mecânico? Um sistema mecânico é um sistema de uma máquina. Máquinas precisam de reparos e manutenção. Máquinas rejeitam a aleatoriedade. Lembra que eu falei? Um pneu ou um carro não aprecia uma valeta. Veja, voltando de novo nesse conceito, tá? Você tem que entender o seguinte. Um carro, ele é feito para andar sob determinadas condições. Se essas condições forem satisfeitas o tempo inteiro, o carro vai apresentar um funcionamento adequado sempre. Porém, se mudar, se tiver uma erosão e apresentar um buraco na estrada, ou então tiver um prego na estrada, qualquer coisa desse tipo, o carro terá o seu funcionamento interrompido. Guarde muito bem essa definição do que é fragilidade. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. Um sistema mecânico ele também não demonstra capacidade de recuperação. Isso aqui é interessante. Tá? Uma vez que um carro quebra, necessariamente você vai ter que levá-lo ao mecânico. Um carro ele não se repara sozinho, não é mesmo? Veja, qualquer agente estressor pode causar fadiga também no material, como por exemplo um carro que superaquece em um congestionamento. E também um carro, um sistema mecânico, ele envelhece com o uso. Tá? Então, em resumo, um sistema mecânico ele é frágil em sua essência. Por quê? Porque ele quebra com facilidade. E o que é quebrar com facilidade? É quebrar diante de situações inusitadas que falamos agora. E o estresse é incapaz de melhorar a sua performance. Volta aqui para mim. Veja, essa parte é muito interessante. Um carro, que é um sistema mecânico, quando ele sofre uma avaria, ele não pode se auto-reparar. Aí você fala, tudo bem, mas eu posso levar ele numa concessionária e repará-lo? Pode. Aí você leva numa concessionária e repara o carro. Quando você volta, o carro está melhor? Ou ele está exatamente como era antes? O carro está exatamente como era antes. Ou seja, um carro não tem a capacidade de melhorar porque sofreu uma avaria. Diferente, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco, mas já vou te dar uma palhinha, diferente, por exemplo, do seu sistema ósseo. Se você sofre uma avaria num osso, tá? Com a ajuda da medicina, dependendo do tamanho da fratura, é claro, mas o seu sistema, o seu osso, ele é capaz de se curar sozinho. E onde ele se cura, isso aqui é uma curiosidade médica, o que acontece? Ele cria um calombo onde ele foi curado. Ou seja, ele torna-se mais espesso e mais denso. Quer dizer, naquela região onde o seu osso quebrou, tá? Ele ficou mais forte. Ao se reparar, ele não voltou ao estado anterior. Ele ficou melhor. Essa é a diferença. O frágil, ele não se repara, tá? Ele, diante do estresse, ele não se conserta sozinho, tá? O antifrágil, sim. E o mais importante, o frágil, caso você o conserte, ele não volta, tá? Ele volta ao estado anterior. Ou seja, ele não ficou melhor, ele não está mais robusto, ele não está mais resistente àquilo que o quebrou um dia. Ok? Então, vamos continuar aqui, vamos continuar. Ó. Então, os eventos negativos e aleatórios não fortalecem um sistema frágil. Já um sistema orgânico, como a gente estava falando do sistema ósseo, né? Ele possui uma autorreparação. Ele pode se consertar sozinho, até certo ponto, é claro. Ele aprecia a aleatoriedade. Pequenas variações são benéficas. Vamos voltar aqui para o nosso sistema do osso, né? A gente sabe muito bem que o seu corpo, quanto mais você usa, mais forte ele fica. É igual ao sistema muscular. Não é? Você vai para a academia, ou menos deveria ir, para quê? Né? Você vai lá, faz um exercício, né? Você levanta um peso usando os seus músculos. Acredite em mim, quando você faz isso, as fibras do seu músculo elas se rompem. E quando o corpo tenta consertá-las, o seu músculo ganha mais fibras do que tinha antes. Ou seja, ele ficou mais forte. E agora, levantar a mesma carga fica mais fácil. Tudo bem até aqui? Então, essa é a definição que a gente tem que tentar memorizar para acompanhar todo o resto do nosso curso. Volta aqui. Então, existe necessidade de recuperação entre
os fatos que estressam o ambiente, tá? Então, como eu disse, um bom exemplo é a musculação. A gente faz exercício, estressa o músculo se recupera e fica mais forte do que era antes. Já um sistema mecânico, esse tipo de coisa não acontece. Existe também um grau de interdependência, tá? Entre as partes. Por quê? Porque o seu corpo funciona de uma forma muito intrínseca. Fatalmente, se você tiver um problema no seu fígado, isso vai levar com o tempo um problema nos seus ossos, nos seus músculos, porque está tudo interligado. Já um sistema mecânico não, né? Se o radiador de um veículo quebra, isso não vai ocasionar uma falha nos pneus, por exemplo. Já no seu corpo, a coisa é diferente. Bom, a ausência de agentes estressores causam atrofia. Veja, um sistema orgânico, ele precisa do agente estressor. Aqui é uma outra coisa que você tem que guardar bem. Enquanto que num sistema mecânico, um sistema frágil, um carro, por exemplo, se você não usar, o que acontece? O carro fica preservado. Você até preserva por mais tempo as propriedades daquele veículo. Você consegue andar com ele por mais tempo até. Tá? O seu corpo não. Não funciona da mesma forma. E aqui eu vou contar para vocês um pouco de uma experiência pessoal. Eu estava praticando um determinado esporte quando eu desloquei o meu ombro esquerdo. Antes de fazer cirurgia e tudo mais, eu tive que ficar com uma tipóia, uma simples tipóia, eu não engessei, não fiz nada. Fiquei com uma simples tipóia por 15 dias. Quando eu tirei a tipóia, era visível, juro pra você que tá aí assistindo, era visível a atrofia do meu ombro. Por não ter usado o meu músculo por apenas 15 dias, ele tinha perdido sensivelmente a sua massa muscular. Então, sistemas frágeis, se não usados, são poupados. Sistemas antifrágeis, como o seu corpo, qualquer outro sistema orgânico, quando não usados, sofrem atrofia, ficam piores do que eram. Então tem que usar. Vamos voltar aqui. E um sistema orgânico, ele envelhece com a falta de uso. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então a gente pode constatar o quê? Que sistemas orgânicos refutam a fragilidade. Você não pode se comportar com o seu corpo igual você se comporta com o seu carro, tá? E sistemas orgânicos tendem a ser antifrágeis. Então é muito importante que você compreenda essa divisão. E daqui em diante a gente vai começar a trabalhar isso no mundo das organizações. Então, quais são os fatores que levam à fragilidade nas organizações? A gente tem que observar as organizações, e isso nós vamos falar mais para frente em outros e-books, a gente tem que encará-las como organismos vivos. E são 5 fatores que o nosso querido autor Taleb nos apontam como fator de fragilidade em uma organização. E são esses daqui. Primeiro, centralização. Organizações centralizadas, quando tomam decisões ruins, tá? Ela tende a se espalhar. Então isso aqui é muito interessante. Você tem uma organização, isso só tem ali, né, aquele manda-chuva, aquele diretor, aquela diretora, aquele presidente, ele toma todas as decisões sozinhos, tá? Então o que acontece? Se ele toma uma decisão errada, essa decisão errada dele se estende por toda a organização, porque todo mundo tem que fazer o que ele mandou. Então a centralização é um fator de fragilidade. Agora, organizações que possuem unidades autônomas, se uma unidade autônoma toma uma decisão ruim, o que acontece? A decisão ruim fica só ali. Os efeitos dessa decisão ruim ficam contidos naquela unidade autônoma. As demais unidades autônomas que não tomaram a mesma decisão são poupadas de um erro que tende a se alastrar. Então, ficou clara essa diferença? Então a centralização é uma coisa que torna organizações frágeis. Uma outra característica aqui é o intervencionismo ingênuo, que também vamos ver mais para frente. O que é intervencionismo ingênuo ou iatrogenia? Né? O autor ele pega isso da medicina. Iatrogenia é quando a sua intervenção humana num determinado ambiente, num determinado contexto onde o desempenho não é satisfatório, gera consequências piores do que a melhoria proposta. Então é como você vai ao médico fazer um tratamento para uma doença, mas os efeitos colaterais são piores do que os efeitos da doença em si. Tá? Isso acontece muito nas organizações.
Muitas vezes a simples intervenção humana pode gerar esse efeito que ele chama de hiatros, que é quando a intervenção gera mais consequências negativas do que se o sistema tivesse sido deixado em paz. Ok? Vamos aqui de novo. Dívida. Uma outra coisa que ele fala, né? Que organizações endividadas tendem a ser mais frágeis. E estrutura de baixa complexidade. Se a sua organização vende produto que qualquer um pode produzir, fatalmente ela está numa situação de fragilidade. E pele em risco, ou a falta de pele em risco. Esse é um conceito que a gente entende bem, tá? Significa o quê? O decisor, aquele agente que toma decisões dentro da sua organização, ele toma a decisão. Porém, se algo der errado, ele não é responsabilizado por isso. Ou seja, a pele do decisor não está em jogo. Então, a falta da pele em jogo significa uma fragilidade. Porque se eu posso tomar decisão e não sou responsabilizado por isso, então não existe estímulo para que eu tome a melhor decisão possível. Então, vamos continuar aqui, estamos quase acabando. Nós temos alguns exemplos de organizações frágeis que ocorreram por aí. Ao longo dos próximos e-books nós vamos falar um pouco da Kodak, da Olivetti, a Yahoo, tá? Então são exemplos de gigantes quebráveis. E nesse e-book, também falaremos um pouquinho da BlackBerry, né? E nesse e-book nós falaremos da Blockbuster. A Blockbuster foi uma organização completamente frágil. Olha o que aconteceu. Em 2005, ela era uma das maiores, ou se não a maior, né, distribuidora de filmes. Porque você poderia se dirigir até uma locadora dela e locar um desses filmes. Em 2007, olha que interessante, ela teve a chance, ou em 2005, perdão, ela teve a chance de comprar a Netflix por 50 milhões. Por quê? A Netflix tinha feito essa oferta de venda, né? Só que a Blockbuster não quis. Porque a Blockbuster não enxergou a própria fragilidade. A fragilidade do sistema dela era o quê? O sistema logístico. Para que eu preciso me dirigir a uma locadora e pegar um filme, se eu posso pegar o mesmo filme de casa sem ter que me deslocar? Por incrível que pareça, hoje parece óbvio, mas naquela época a Blockbuster não enxergou isso. Ela não comprou a Netflix já 2 anos depois, em 2007, já estava com faturamento lá em cima, e em 2010 a Blockbuster estava pedindo concordata. Bem, gente, espero que você tenha entendido esse conceito muito importante que nós vamos trabalhar daqui para frente. Eu sou o professor Tiago e estou ansioso para vê-lo na próxima aula. Um grande abraço e até lá!